Deixa eu chamar ela. Merielbe Queiroz, pós-doutora em Direito Tributário, presidente do Centro Nacional para a Prevenção e Resolução de Conflitos Tributários e sócia do Queiroz Advogados Associados. Bem-vinda, doutora, aqui à nossa Supermanhã. Bom dia. Bom dia, é uma honra estar aqui com você, né? Não só por estar na Rádio Jornal, mas diante de duas grandes figuras de Pernambuco, né? De Pernambuco para o mundo, dois grandes senadores, ministros, é tanta coisa realmente e tanto títulos, né? E realmente é um orgulho, principalmente dois cidadãos que estão em constante batalha pelo contribuinte, pelas empresas, pelo Brasil e por Pernambuco também. Obrigada pela honra e privilégio de estar aqui. E precisamos... E eu sou de Ipubi, viu? Eu sou de Ipubi, mas morei a vida inteira em Petrolina e tenho muito orgulho de Petrolina, com toda a minha família, né? Então, somos conterrâneos, senador. É verdade, é verdade. É um sertão firme, forte e representado aqui. E eu dizer que a gente precisa disso, não é? Dessas mentes que tanto já contribuíram e contribuem ainda para pensar Brasil, pensar reformas, pensar esta nação em seu desenvolvimento. Mas deixa eu chamar a Merielbe aqui para o papo, para conversar com a gente e, obviamente, falar de reforma tributária, porque eu quero colocar aqui uma pimentinha aqui para a gente questionar um pouco também o seguinte, e a competitividade, hein? Falamos de desenvolvimento, estímulo, tantas questões, mas e a competitividade, doutora Merielbe? Esta não vai ser afetada, não? Veja só, é difícil, né, falar depois dos dois senadores com tão profundidade, que já explicaram tudo, mas eu sou um pouco Ariano Suassuna, né? Eu não sou otimista, eu sou a realista esperançosa. Por quê? Porque a reforma prometeu muito e não entregou tanto. A primeira questão, que disse que o pobre não pagaria imposto, que era a devolução do cashback, ela é um engano. Por quê? Porque o cashback vai devolver apenas 20% do imposto que o pobre paga. E o pobre é considerado quem ganha até metade do salário mínimo, 700, 800 reais. Então, para ele vai ter de volta apenas 20% do imposto sobre o que ele comprar e que ele pagar. Então, essa é a primeira ilusão que foi dita na reforma e não aconteceu. Então, veja só, outra coisa, realmente 170 países aplicam o IVA, só que o IVA de lá não é o IVA de cá. E a primeira coisa que a indústria foi a mais beneficiada e deveria ser, investir em produção, etc., só que tem um pequeno problema, que nenhum lugar que tem IVA saiu. E isso vai gerar problema para todo mundo, questão de fluxo de caixa. Por quê? Porque enquanto os outros países não existe o condicionamento do crédito ao pagamento, aqui saiu esse condicionamento. Ou seja, hoje a pessoa compra, tem crédito, vende, tem débito, depois faz um ajuste. Agora não. Agora ele compra, já vai ter que haver o pagamento do imposto. E aí você vai ter várias situações. Compra à vista e vende a prazo. Ele vai ter que pagar o IVA e não tem, e o débito acontece depois. Então, isso aí é muito perigoso para o fluxo de caixa das empresas. Mas eu digo sempre, quem vai mais sentir a reforma tributária, e quem ela era para acabar o litígio, são estados e municípios. Por quê? Porque hoje ele se financia com o crédito do imposto. Então, o que é que acontece? A gente paga o ICMS, vai para o Estado fica com o ICMS, e tem casos que não passa 10, 15 anos para devolver esse crédito, tá? Então, ele se financia com isso. Isso vai acabar. Então, o Estado vai sentir. Os municípios vão sentir, porque ele, de imediato, não vão ter esse acesso ao dinheiro, porque vai para o comitê gestor, que eu considero que hoje é o quarto poder da República, manda mais que todo mundo. E ele é tão complexo que as primeiras ações contra essa reforma tributária vieram dos municípios. Sim. Por quê? Porque eles estão brigando pela posição no comitê gestor. Então, uma das promessas era que acabaria o litígio, não acabou. Estou chegando de Madrid, cheguei agora às 5 horas da manhã, e estávamos lá, grandes cabeças pensantes, e todo mundo é a mesma ideia. A ideia da reforma é boa, mas ela na prática não acontece. E tanto ela não está completa e tem falhas, que hoje está sendo gestada uma nova emenda constitucional para decidir quem vai julgar os processos administrativos e judiciais. Porque hoje a gente tem uma só lei que vai ser interpretada por todos os estados, todos os municípios e pela União. E isso vai ser julgado pelo juiz estadual, pelo juiz federal, e depois isso vai chegar em tribunais. Então, hoje está sendo pensado, o ministro Barroso montou a equipe
para pensar numa nova emenda constitucional, porque o PLP 108, ele é uma das coisas mais absurdas que tem. Eu não critico a reforma. Eu quero a reforma, eu quero que as coisas melhorem, mas a gente tem que ter a visão correta. Como está esse PLP 108, e não foi só eu não, muita gente da Fazenda também, eu sei que faz um projeto e chega no Congresso, ele tem que sofrer os necessários ajustes, mas ninguém pensou no pagador do imposto, que é o chamado contribuinte, como é que ele vai responder? Então, uma indústria que está em Pernambuco, que vende para o norte e para o sul, acontece um problema, vai ter que entrar fiscal estadual, fiscal municipal, todos autuando a mesma coisa, cobrando tributo, e um contribuinte se defendendo em todos os lugares. Uma coisa também que o senador Fernando colocou, o fim dos incentivos. Senador, me preocupa bastante o fim dos incentivos fiscais com o Norte e Nordeste. Porque quem vai abrir uma indústria lá no final do Amazonas, se não tiver incentivo fiscal? E aí, não, vai ser com crédito financeiro, que virá de onde? Do Fundo de Compensação da União. E a União já está sem conseguir ter recurso para o orçamento de 2027, só que foram criados 4 novos fundos para a União bancar, e esses fundos, eu tive o ano passado em Mato Grosso do Sul, o secretário de Fazenda disse que os recursos que vão para esse fundo, eles não são suficientes nem para suprir os benefícios que Mato Grosso do Sul vai responder. E veja Pernambuco, veja outros estados. Então, isso é uma questão séria. Por quê? Porque o orçamento não está prevendo esses orçamentos, esses fundos que a União vai ter. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado. Sobre competição das empresas, quem vai sentir muito são as empresas do Simples. Por quê? Porque as empresas do Simples, se elas quiserem dar o crédito e competir em igualdade de condições com as demais empresas, elas vão ter que sair do Simples e virar uma empresa. E eu posso garantir que a maioria das micro e pequenas empresas não suporta a carga tributária e vão sofrer competitividade. E aí, voltando só mais um ponto aqui, serviço vai sofrer muito, serviço vai sofrer muito com o aumento de tributos, e a indústria e o comércio tem serviço em meio de cadeia. E esse preço vai subir e vai para todo mundo. Então, teremos sim aumento de carga tributária. A previsão inicial é de 27, já temos estudo de 28. Ah, mas vai dar o crédito total. Mas é tributo sobre o consumo, quem paga é o consumidor final. E o consumidor final vai pagar cheio porque ele não tem crédito nenhum. Então, eu acho que ainda existem algumas questões para serem regulamentadas e podem ser feitas muitas correções. Porque, se não for corrigida, eu posso lhe assegurar, Natália, daqui a 5 anos, eu dou 5 anos, nós já estaremos criticando essa reforma tributária. Por quê? Porque ela nem foi o IVA igual aos outros, nem foi o IVA igual à Índia. A Índia também adotou o sistema de fundos de compensação, e o governo da Índia, em dezembro do ano passado, já não tinha mais como suprir o fundo de compensação. Imagina o Brasil, que nem tem previsão ainda, já está com o orçamento complicado, como é que ele vai ficar? Então, quem vai sentir muito? Estados e municípios do Norte e do Nordeste. Então, sim, por enquanto eu queria colocar isso, mas eu volto a dizer, eu tenho esperança de que ainda sejam feitas muitas correções e que daqui a 5 anos, Natália, não estejamos aqui para dizer que precisamos de outra reforma tributária. Seria um prazo de 5 anos antes mesmo de tudo ter sido implementado. Essa questão da judiciária, eu concordo com o senhor, senador, quando diz que a questão é o gasto. O gasto público, isso que tinha que ser revisto. Que enquanto ele não fosse revisto, vai sempre ter que aumentar a arrecadação. Eu não sou contra a reforma, a ideia dela é boa, só que o texto que está escrito não é a ideia que se diz, certo? Por exemplo, era alíquota única, como é no IVA? Não. Cada estado e cada município poderá ter a sua alíquota. E as empresas terão também ser afetadas, por exemplo, uma empresa que compra, eu compro da indústria, eu sou distribuidora, compro a prazo, eu não tenho crédito, porque o crédito não foi pago ainda. Mas se eu vender à vista, eu já tenho débito e já tenho que pagar imposto. Como é que eu vou pagar o imposto sem ter o crédito e sem eu ter o recurso em caixa? Então, isso aí são coisas, e não dá mais para ajustar, porque isso já foi. Eu não critico mais a reforma, porque a reforma já passou. Sim. Então, não teremos uma alíquota única, cada estado, dos 5.600 municípios, poderá ter sua alíquota, então foram cada coisa que disseram que era do IVA, e não é do IVA, aqui é o IVA nosso. Tudo bem, vamos fazer o nosso IVA ajustar, mas
se nós queremos realmente fazer uma questão distributiva, é imposto de renda. Esse projeto que está aí, que aumenta o limite de isenção para R$ 5.000. Isso é importante, só que quem vai financiar isso? Tá? Então, é uma outra questão. Posso dizer que não vai simplificar com todo o conhecimento de causa. Fui da Receita Federal, sou advogada, sou contribuinte, estou em grande e pequena empresa, não haverá simplificação. A questão aqui tem um sistema que é o Split Payment, que eu acho até interessante. Você, quando paga a nota, a parte já vai para o fornecedor e parte vai para o fisco, a Comitê Gestor e a Receita Federal. É muito interessante essa sistemática, só que tem um pequeno problema. A empresa vai sentir nesse pagamento porque ela já tem que pagar e não vendeu a mercadoria. Então, de onde ela vai ter recurso? Outro dia tinha até uma pessoa dizendo, ela toma um empréstimo para pagar o imposto. Eu achei super interessante, porque se o Estado se financia com o crédito do outro, o contribuinte também se financia com o crédito do imposto que ele não paga. Então, vai consertar o sistema? Eu volto a dizer, tenho esperança que sim, mas não acredito. E essa questão do PLP 108, ela é muito séria, senador, pelo seguinte, porque do jeito que está lá na emenda constitucional e na proposta de lei, uma empresa que venda para 1.000 municípios do Brasil, ela pode ter 1.000 autos de infração por fiscais diferentes, julgamentos diferentes, e não vejo como isso passar. E o Comitê de Harmonização é ótimo, o senhor falou muito bem, o pagador do imposto não está lá representado. Mas isso aí ainda é de menos importância. Quando é que nós vamos ter essa harmonização? O STJ, por exemplo, ele faz jurisprudência, recurso repetitivo, 10, 15 anos depois. Então, até lá está ocorrendo o litígio. E eu vou dizer, não como advogada, como cidadã, me dói profundamente que esse autolitígio não acabe. E quem disse isso foi o STJ. O STJ acabou de publicar um estudo onde ele diz que com a reforma tributária irão aumentar mais de 30% os litígios hoje existentes. Foram os ministros do STJ que estavam lá em Madrid também e que disseram isso. Então eu acho que se não forem feitas as correções agora, quem vai sentir? Eu, você e o povo que vai pagar a conta.